bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão me vendo, mas eu sou o Giancarlo do Conversa Mole e hoje, quarta-feira, a gente tem o tema da semana. E dando continuidade ao tema da semana passada, o nosso foco são as eleições municipais de 2020. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o prefeito, o que faz o prefeito, né? O que ele é, quem ele é, por que ele pode ser candidato, quais são as suas atribuições e por que esse foco tão especial com relação a essa eleição de 2020. Porque, como eu sempre digo, nós vivemos num país, né, numa república federativa composta por 26 estados, um distrito federal e 5.570 municípios. Então agora, em novembro, nós vamos eleger os administradores do lugar que nós vivemos. Então essa eleição é muito importante para nós escolhermos a pessoa certa para comandar a nossa cidade. Porque é lá que nós vivemos. É na cidade que nós temos educação, nós temos saúde, nós temos transporte, nós temos uma série de coisas que são importantes para o nosso dia a dia e para que a gente tenha uma qualidade de vida que todos nós buscamos e procuramos, tá certo? Então, gente, o que é importante? Hoje, quem pode ser um prefeito? Pela lei e pela Constituição de 88, um candidato a prefeito ele tem que estar filiado a um dos 35 partidos políticos que existem, tá certo? Ser eleito na convenção do diretório municipal desse partido, como candidato, ter mais de 21 anos, infelizmente ele só precisa saber ler e escrever, né? Mas apesar dessa deficiência da nossa lei, é muito importante que vocês escolham alguém que tenha alguma experiência, né? Principalmente administrativa, saiba gerenciar um cargo que é muito importante, não precisa ser político, né? Mas precisa ter uma formação de trabalhar em equipe, de saber conduzir as reuniões, de saber trabalhar com diferentes pensamentos, com diferentes posturas. Ou seja, a pessoa tem que ser, pelo menos, ter um nível de instrução suficiente para saber gerenciar e trabalhar no seu cargo, né? Trazer benefícios para a cidade, para que possam gerar renda e emprego, né, para os seus habitantes. Então vocês vejam, o prefeito é um cara muito importante em todo esse processo eleitoral. Eu computo por mim um cara mais importante, porque ele impacta diretamente na minha qualidade de vida. Se a administração for ruim, tá certo? A cidade vai ficar ruim. Nós não vamos ter os serviços essenciais que são obrigatórios dele provir para a gente. Então é muito importante um prefeito articulado, um prefeito que saiba dialogar com os seus opositores, que saiba dialogar com a Câmara dos Vereadores, porque é na Câmara que ele vai ter todas as suas verbas, os seus projetos aprovados, né? Ele tem uma função muito similar ao presidente da República junto ao Congresso Nacional. Por quê? Ao prefeito é dado a oportunidade de sanção de leis e o veto de leis. Mas além disso, ele mesmo pode propor novas leis que são submetidas à análise da Câmara e da sociedade. Por isso que é muito importante nós participarmos efetivamente da política da nossa cidade. Em todas as esferas da nossa federação, nós encontramos a mesma divisão de poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tem algumas prefeituras que não têm um poder judiciário. As prefeituras das maiores cidades, ela também tem, né, o seu poder judiciário. Mas a maioria dos municípios nossos, que são municípios pequenos, eles têm o poder executivo, que é exercido pelo prefeito, e tem o poder legislativo, que é exercido pelos vereadores, através da Câmara Municipal, né? O prefeito é o chefe do poder executivo de um município. Significa que está nas mãos deles
o poder de administrar a cidade em que você vive, em que nós vivemos, né? Ele tem o poder de gerar impostos, taxas, né? Esses impostos e taxas, ele tem que custear todos os serviços e políticas essenciais, né, para a vida das nossas cidades. Ela vai ter que custear as obras previstas, né? Então, assim, alguns serviços que são prestados pela prefeitura no nosso dia a dia, está lá embutido. A iluminação pública e a manutenção dessa iluminação pública, a limpeza das ruas, a coleta de lixo, né? O sistema de transporte urbano, os serviços de saúde municipais, as ambulâncias que servem à cidade, a manutenção desses equipamentos, né? E na parte da educação, ele é responsável pelas creches, pela pré-escola, pelo ensino fundamental, né? Através das escolas municipais, né? E também na questão da formação da guarda municipal. É muito importante um prefeito, né, que seja muito bem articulado, porque ele vai ter que buscar apoio político em outras esferas do governo, como, por exemplo, governadores, deputados estaduais, federais, senadores, até próprio presidente da República, né? Porque ele vai ter que buscar recursos que são importantes para o município, e esses recursos normalmente provêm ou do Estado ou da União, tá certo? Que possibilitam ele financiar projetos importantes, sempre buscando a melhoria de vida do munícipe, né? Proporcionando uma qualidade de vida melhor para a população. O prefeito também tem que colocar em prática um plano de desenvolvimento para o município, né? Ele tem que buscar empresas, né? Do outro lado, o prefeito tem a obrigação de cumprir as leis aprovadas pela Câmara. E também tem um detalhe importante, né? Ele é obrigado a submeter as suas contas à fiscalização da Câmara. E, como eu disse lá no vídeo de quarta-feira passada, é obrigação dos vereadores fiscalizar o prefeito, né? Essa fiscalização, além do mais, ocorre também com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do município, quando o município tem Tribunal de Contas, ou o Tribunal de Contas do Estado, quando o município não possui um Tribunal de Contas específico, né? Além disso, além de tudo isso, está na mão do prefeito elaborar a lei orçamentária anual, a tal da LOA, L-O-A, né? Está na mão dele, ele vai prever tudo aquilo que o município vai gastar em obras, em serviços, né? E vai submeter à Câmara para aprovação esse LOA. Então vocês estão vendo como é importante o prefeito ter um grande diálogo com a Câmara. E a Câmara pode alterar essa LOA também, né? Julgando necessário, ela altera mesmo, tá certo? O prefeito não governa sozinho. Ele, para isso, tem secretários e assessores. Então, cuidado, gente, na hora que você for eleger um prefeito, escolher um prefeito, veja quem ele está ligado. Com sua equipe é fundamental para uma boa administração. Então não adianta ter apaniguados, né, ter um assessor porque prometeu um cargo não sei o quê, ou o assessor do vereador que vai pegar uma diretoria não sei das quantas. Gente, nós precisamos acabar com essa história no Brasil. Tá certo? Nós precisamos acabar, nós precisamos escolher os nossos candidatos de uma forma clara, coesa, para que a gente possa cobrar depois, indistintamente, né, sem apelos partidários, sem nada disso, aquilo que foi promessa de campanha, aquilo que ele se comprometeu em fazer na cidade. Por isso que eu sempre digo, não tenha político de estimação, tá certo? Além do mais, gente, o cargo de prefeito não garante a ele um poder absoluto. E, por fim, o prefeito tem o dever de implementar as políticas públicas que se comprometeu. Aquilo que eu acabei de falar, né? Ele faz um monte de promessas na campanha e a gente precisa cobrá-lo depois, né, quando da sua administração, as promessas que ele fez. Gente, aí vem uma pergunta que todo mundo vai fazer, mas da onde vai vir os recursos, né, para ele administrar o município? Para colocar em prática todos aqueles
planos, tudo aquilo que ele promete, né? Ele tem diversas fontes de receitas. Uma delas vem dos impostos e taxas e outros tributos que eventualmente o município tenha. A Constituição de 88 prevê mecanismo de transferência de recursos dos estados e da União para os municípios. Então, só para vocês terem uma ideia, 22,5% dos recursos arrecadados pela União com imposto de renda e impostos sobre produtos industrializados, o tal do IPI, eles são repassados aos municípios. 50% do imposto sobre a propriedade rural situada no território do município é também repassada à prefeitura, né? E 25% do ICMS, que é um imposto estadual, também cai no bolso da prefeitura, no bolso dos prefeitos, tá? Então, esses recursos, e fora uns outros recursos que existem, normalmente eles têm destinos obrigatórios, né? Provenientes de fundos, por exemplo, para a saúde, para a educação. Esses são recursos carimbados, que a gente chama, que ele não pode ficar mudando de responsabilidades. Então, todas as verbas vocês podem encontrar lá nos artigos 158 e 159 da Constituição. Bom, nós separamos aqui, para vocês terem uma ideia, os 6 principais pontos onde o prefeito tem a obrigação de trabalhar e trabalhar bem feito. O primeiro, obviamente, é a saúde, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, atribui responsabilidade a todos os níveis de governo, né? No caso dos municípios, existe a responsabilidade de cuidar dos atendimentos básicos, o que inclui a gestão das UBSs e UPAs, né? O UBS antigamente era conhecido como posto de saúde, que nós todos temos e conhecemos bem nos nossos municípios. Ok? Então, assim, a União, ela repassa para o município, né? E o município é obrigado, pelo menos, a gastar 15% dos seus recursos na saúde. Entendeu? A saúde no município, nós vamos fazer um quadro específico, nós vamos falar um dia específico sobre esse assunto, saúde, nos temas da semana, né? Como é que é administrado o SUS, como é que foi feito essas mudanças agora importantes que aconteceram no SUS e que sobrecarregaram os municípios, porque os municípios, pela Constituição, tinha um determinado percentual de investimento obrigatório, e com o recuo do governo federal, esse repasse caiu nas costas dos municípios. Nós vamos abordar esse assunto no vídeo específico dos temas da semana, que a gente coloca aqui todas as quarta-feiras. Outro assunto importantíssimo na mão dos prefeitos é a educação, né? O sistema de educação também é gerido em 3 níveis. Os municípios cuidam basicamente da educação infantil e do ensino fundamental, né? A partir de 2016, foi obrigatório a matrícula de todas as crianças na pré-escola de 4 a 6 anos de idade. Então, os municípios têm que gastar pelo menos 25% da sua arrecadação, de todos aqueles montinhos de dinheiro que eles recebem de cada parcela, 25% eles são obrigados a gastarem na educação. Outro item que é muito importante, que faz parte também da competência do município e do prefeito, é a questão da habitação. A habitação é uma das coisas mais importantes que nós temos, e também o prefeito, né, ele tem como ação a elaboração de um plano municipal de habitação, a execução de ações relacionadas ao parcelamento, uso e ocupação do solo dentro do município, né? E a demarcação de terras de domínio do município, programas de construção e melhoria das condições habitacionais, licenciamento urbanístico e ambiental, né? Evitar invasões em áreas de risco, evitar invasões em áreas de proteção ambiental, né? Ou de proteção permanente. Então isso está na mão do município.
Outro assunto que hoje é muito solicitado aos prefeitos é a questão da segurança. Mas a competência do município, né, é muito específica. Na verdade, ele cria a guarda municipal, que é para cuidar, teoricamente, da segurança patrimonial. Mas hoje, em função até das necessidades que nós temos, a guarda municipal extrapola um pouco dessa função constitucional, cobrar dele para que ele interfira junto ao Estado, porque segurança pública é uma obrigação do Estado, né? Nós temos que cobrar que ele tenha, e cobrar do Estado, né, uma participação maior, tá certo, da polícia. Então, a questão de segurança basicamente essa que o prefeito e o município têm como incumbência. Outro assunto que é muito importante é o transporte. O transporte urbano dentro do território, dentro do município. Por que estou dizendo isso? Porque normalmente o transporte municipal é efetuado por uma empresa privada, através de uma concessão pública que o poder municipal concede a essa empresa, tá certo? Então, ele tem que fiscalizar, ele tem que cobrar a qualidade dos serviços, tá certo? Porque ele concedeu uma permissão, uma licença a essa empresa explorar o transporte municipal, ok? Então, assim, em casos muito extremos, se a empresa falir, se a empresa quebrar ou não vier a prestar todos os pontos contratuais, o prefeito tem até intervir nessa concessão, né? Intervir em casos extremos e romper o contrato. Outra coisa que também está na mão dos prefeitos e das prefeituras, né, é o saneamento básico. O que é o saneamento básico? É oferecer água e oferecer esgoto, tá certo? O saneamento básico de sua cidade, o tratamento de esgoto, o tratamento de efluentes, né? O fornecimento de água para a população. O que normalmente acontece hoje, na grande maioria dos municípios, é que eles transferem esses serviços para a empresa de saneamento do Estado, né? Assim, são muito poucos as empresas privadas que cuidam de saneamento no Brasil. São pouquíssimos os municípios, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro tem uma parte do município do Rio que é explorada através da iniciativa privada. Então, gente, basicamente são essas principais tópicos, né, que a gente tem que prestar atenção com relação ao candidato a prefeito. Então, eu volto a frisar aqui. Nós temos 6 pontos importantíssimos na mão dos prefeitos. É a saúde, a educação, é a habitação, a questão da segurança, a questão do transporte e a questão do saneamento básico. O prefeito que cuidar desses 6 itens de maneira adequada, ele vai ser um bom administrador. Eu não tenho dúvidas com relação a isso, né? Fazer as obras necessárias para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, também uma obrigação inerente ao cargo de prefeito. Então é isso, gente. Nós temos que escolher, e muito bem escolhido, o nosso candidato a prefeito nas próximas eleições. Tá ok? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, inscrevam-se lá no YouTube, né? Bate o sininho ali para vocês receberem as nossas notificações. Você que está vendo a gente através do Facebook ou do Instagram, também curta lá a nossa página. A gente agradece a todos, muito obrigado, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, um bom resto de semana para vocês. E no sábado tem às 18 horas o vídeo sobre os temas polêmicos da semana. São sempre 3 itens que nós escolhemos e a gente vai debater em conjunto. Muito obrigado, gente. Tamo junto.